Amém, amados. Mais uma quarta-feira para declararmos, e hoje com o José pregando, para declararmos que a minha batalha é do Senhor. Vamos estar atentos para ouvir. Antes de orar, eu quero lembrar a igreja que no domingo que vem, dia 1º, dia 2, de janeiro, tá? Nós estaremos pregando aqui, mas na quarta-feira, isso é muito importante, na quarta-feira, que será dia 3, 4, dia 5 de janeiro, nós vamos lançar a nossa campanha de jejum do ano. Serão 12 dias, o material está pronto, todos os dias vocês vão receber. Então, na quinta-feira, vocês vão receber a oração e o material para ser lido, os textos bíblicos e uma declaração profética do mês de janeiro. Aí, na quinta, né? Aí, na sexta-feira, você vai orar pelo mês de fevereiro. E assim vai, consequentemente, até inteirarmos 12 dias correspondentes aos 12 meses do ano. Então, você vai ter um texto bíblico que eu te convido a ler, tá? Eu te convido a ler o texto bíblico, eu te convido a declarar a palavra profética e como que você vai fazer o jejum. Nós vamos estar orientando também, tá bom? Mas é mais importante que você saiba que se você é uma pessoa que não pode ficar sem alimentação, não é esse sacrifício que Deus vai pedir de você. Talvez você pode, eu vou jejuar disso ou daquilo, mas é muito importante, e é mais importante ainda que nesse dia você esteja conectado em oração diante do Senhor, tá bom? Então, assim, é muito importante que você preste atenção. Quarta-feira, dia 5 de janeiro, nós vamos estar declarando, e o jejum começará no dia 6 de janeiro. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos declarar mais uma vez o teu amor, a tua graça. Pedimos, Senhor, que o José seja mais uma vez tomado por ti, ó Espírito Santo, com autoridade, para pregar e ensinar e profetizar a tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graça e paz a todos. Bom estarmos juntos, reunidos na presença do Senhor, através dessa plataforma. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos capacitar e assim a gente possa caminhar na presença dele, segundo a vontade, e a sua graça no nosso dia a dia. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a nossa batalha, sobre a nossa peleja, principalmente com o ano de 2022 aí às portas. Nós temos que nos preparar e entender o que Deus tem para nós e quais são os nossos desafios, não é verdade? E com base nesse tema, eu quero ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Crônicas. Deixa eu ver aqui. Aí. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 18 até o versículo 20, diz assim: Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas se levantaram e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto. Quando estava saindo, Josafá lhes disse: Escute-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Então, aqui para a gente entender um pouco esse contexto, Josafá foi um grande rei
né, e num momento bastante complicado, porque ele viveu ali no momento onde o reino ali de Salomão tinha sido dividido. Depois de bastante anos de bênção, anos de prosperidade, o reino ele foi dividido, né? E ali se torna Reino do Norte e Reino do Sul. Então ele foi um grande rei que foi muito abençoado porque andou na presença do Senhor, mas sofreu grandes desafios, né? Grandes pelejas, grandes obstáculos na sua caminhada. E eu quero aqui compartilhar com vocês, né, um pouco dessa experiência de Josafá, que vai nos trazer bastante ensinamento para os nossos dias de hoje. E por que, né, que ele foi vencedor, por que ele foi abençoado na presença do Senhor. Então faz grande diferença, né, a fidelidade do homem com Deus. Quem é fiel no pouco será um bom administrador no muito. Foi Jesus quem disse, mas o coração do homem é enganoso, corrupto, e fidelidade não faz parte, né, do pacote básico dos atributos humanos. Então aqui a gente vê dois paralelos, né? Primeiro, a fidelidade, né, para com Deus, que faz toda a diferença na caminhada cristã, faz toda a diferença, né, nas nossas ações e nos resultados das nossas ações. E por um outro lado, né, quando, né, o ser humano ele tem um coração corrupto, ele tem um coração, né, que é fácil, né, de se afastar da presença de Deus, também a gente começa a ver as coisas acontecendo totalmente ao contrário. Mas assim como Josafá, né, foi um rei que teve grandes vitórias, né, que foi um grande conquistador, né, através da sua fidelidade, né, hoje, nos nossos dias, né, com as nossas lutas, com as nossas batalhas e pelejas, a gente também, né, pode ser, né, um homem e uma mulher que conquista, né, que vai adiante, que vence as batalhas, que vence as pelejas. Muitas das vezes, né, quando chega ali no fim do ano, está próximo, né, à entrada, né, do ano seguinte, muitas das vezes as pessoas ficam com muitas expectativas, imaginam, esse ano vai ser melhor, né, esse ano, né, eu vou ter coisas melhores, eu vou ser, né, mais bem sucedido, mas não imagina que para que isso aconteça, né, vão vir desafios, né, vão vir situações que nós precisamos vencer para que assim a gente conquiste, né, algo que a gente deseja, que a gente tanto busca, né, porque afinal de contas, quando a gente olha para as nossas vidas, né, a gente olha, né, para todos que estão ao nosso derredor e a gente vê que tudo que a gente conquista, né, foi através do esforço, foi através, né, de uma perseverança, foi através da fidelidade com Deus que a gente conseguiu, né, alcançar aquele objetivo. Né? Então, quando a gente olha para 2022, nós temos que olhar com esse bom ânimo, né? Imaginar que nós vamos conquistar, que nós vamos perseverar, que nós vamos caminhar, que nós vamos romper, né, na nossa caminhada, mas também nós precisamos vencer as batalhas, nós precisamos, né, conquistar, né, o que a gente tanto busca e o que tanto a gente tenta alcançar. Isso é de suma importância. Então, quando a gente olha, né, para o rei Josafá, né, que era um rei fiel, né, temente ao Senhor, que fez grandes coisas para o seu povo. Ele era filho do rei Asa, né, que também foi um rei fiel, né, ao nosso Deus. Então aqui a gente vê uma sequência, né, quando a gente olha para Josafá, a gente vê que através,
né, da sua família, né, ele teve ali uma cultura, teve ali um ensinamento, e assim, né, ele pôde caminhar, né, segundo esses ensinamentos. E é muito importante a gente olhar para trás, né, olhar para tudo aquilo que a gente aprendeu, da nossa caminhada, né, de tudo aquilo que foi nos ensinado, para que a gente tenha força, né, para se projetar para os nossos projetos, para os nossos sonhos, para os nossos objetivos. Muitas das vezes a pessoa também pode ter, né, uma família, pode ter pai, mãe, né, que ensinou esse indivíduo a caminhar, mas lá na frente ele resolveu ir por outro caminho, né? Deus não se alegra disso, mas Deus respeita, né? Se a partir daquele momento a pessoa, agora eu quero caminhar de outra forma, Deus não fica alegre, mas Deus respeita. Mas Josafá, ele fez totalmente o contrário, né? Ele seguiu os ensinamentos, né, e caminhou segundo a vontade de Deus. Então Josafá reinou por 25 anos, né, sobre Judá, e Deus, né, confirmou, né, o seu reinado por causa da sua fidelidade, porque ele rejeitou os ídolos e buscou ao Deus verdadeiro, e foi engrandecido pelo Senhor. É muito importante a gente entender que a todo momento esses ídolos vão aparecer na nossa frente, né? Esses ídolos vão procurar, né, nos atrair para que a gente se desvie, né, do caminho do Senhor. E quando a gente fala ídolos, não é simplesmente uma imagem, né, uma adoração, mas é tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor. Né? Pode ser, né, um jogo de futebol, pode ser o seu carro, pode ser a sua televisão, pode ser o Netflix, né? E tudo aquilo que vai, né, te fazer desviar, né, da presença do Senhor, te tirar, né, deste foco. Não que seja errado você assistir um seriado, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a partir da hora que isso tira o seu momento com Deus, isso está, né, te prejudicando. Então, isso não afetou a vida de Josafá, pelo contrário, né, ele se projetou nos braços de Deus, e assim Deus o abençoou em todos os momentos, né, da sua caminhada, no seu reinado. Né, isso, trazendo para os nossos dias, a gente começa a imaginar no que a gente está, né, à frente, né, no que a gente está fazendo, qual é a nossa atividade no nosso trabalho, na nossa família, em tudo aquilo que nós estamos à frente. Será que nós estamos colocando Deus em primeiro lugar? Né? Será que as nossas ações estão sendo, né, pautadas na presença de Deus, na vontade de Deus, para que assim, né, a gente venha ter um sucesso, ter ali um bom resultado, um resultado positivo? Porque isso é muito interessante, e isso tem que ser um ponto primordial nas nossas vidas. Então o reino de Israel estava dividido. Reinava Josafá em Judá, e ao mesmo tempo reinava Acabe, né, sobre Israel. E isso não era tempos de paz. Tanto é que Josafá fortaleceu o exército de Judá, né, posto que estava sempre, né, esperando um ataque de Israel. Então você imagina uma casa dividida. Quando a gente olha lá para trás, a gente vê, né, Salomão, né, construindo, edificando, né, e fazendo tudo aquilo para que se tenha um reinado, né, fortalecido. Lá na frente a gente vê, né, os seus filhos dividindo ali aquele reinado. Então a gente começa a entender o porquê que a igreja, quando ela está unida, ela é forte, ela é perseverante, ela caminha, ela avança. Por isso que o inimigo tenta destruir, essa comunhão, tenta destruir essa harmonia entre a igreja, entre o povo de Deus, porque ele sabe, que a partir da hora que cada um começa a andar nas suas
própria direção, com o seu próprio jeito de pensar, com o seu próprio jeito de agir, a igreja começa a ficar mais fraca, começa a perder as forças. E isso aconteceu nesse reinado. Brigando com o outro, e fora as outras nações que estavam ali, né, ao derredor, que também, né, procuravam invadir, né, a terra do outro. E isso, né, nos traz um grande ensinamento. Vamos caminhar juntos, vamos estar juntos, né, vamos fazer a diferença, vamos pelejar junto. É um irmão ajudando o outro irmão. É um irmão compartilhando, né, o sofrimento e também a alegria do outro irmão. E assim a gente começa a caminhar, assim a gente começa a perseverar, assim a gente começa a ir mais adiante. Mas o que nós vemos hoje são pessoas totalmente com pensamento próprio, com opinião própria, e não está com a mente aberta para ouvir a opinião do outro, entender o lado do outro, né, e assim procurar uma direção com sabedoria, com inteligência, com discernimento. E aí, o resumo de toda essa história é que acaba as pessoas ficando assim como Josafá, se protegendo a todo momento, porque o ataque não é lá do inimigo, o ataque é da própria casa, né? O reino que foi dividido. E muitas das vezes isso acontece dentro da igreja. É um irmão se preocupando com o outro porque falou do outro, que o outro disse, porque o outro estava ouvindo, porque o outro falou, porque um não olhou, porque o outro ignorou. E assim se esquece que o inimigo, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. E nós temos que estar preocupados, né, com as almas que estão lá fora, com as almas que estão perecendo, e não, né, com o nosso próprio ambiente. Quando a igreja, né, entender tudo isso, muitos milagres, operações do Espírito Santo, o sobrenatural vai acontecer. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, estão em união, estão caminhando em um só propósito. E isso é sobrenatural. O inimigo sabe de todas essas coisas e eles procuram nos afastar, né? Procura nos dividir, para que assim a gente não tenha força. Mas Josafá, ele estava preparado, né? Ele procurava fortalecer o seu exército para que nenhum mal, nenhum ataque externo viesse prevalecer sobre a sua vida e sobre a sua nação. Mas para que isso aconteça, ele preparou, né? Então ele retirou os postes ídolos de Judá, que eram altares dedicados aos deuses estranhos. Além disso, ele mandou uma comissão composta de sacerdotes e levitas percorrer todas as cidades de Judá para ensinar o povo sobre o livro da lei do Senhor. Isso é muito importante, porque Josafá não se preocupa apenas em tirar os altares, ele procura também ensinar o porquê. Isso é um princípio de liderança fundamental, principalmente está muito atual nos nossos dias de hoje. Antigamente, a gente via se falar muito nas empresas, né, do chefe, né? O chefe era aquele que falava, vai e faça. Hoje nós temos o princípio de liderança. A liderança é aquela que fala, vamos fazer. Como que nós resolvemos esse problema? Como que a gente resolve essa situação? Ou seja, o líder, ele se coloca, né, com os liderados. E aí, né, assim, eles caminham junto, pelejam junto, né, mostra os objetivos. E foi isso, né, que Josafá fez. Ele destruiu, né, os ídolos de toda aquela região, né, que ele governava, e ensinou,
né, o porquê, né, que ele estava fazendo isso. Isso foi de muita importância, porque, né, os hebreus, né, já estavam longe dos caminhos de Deus já fazia muito tempo. E, né, por isso eles já tinham se esquecido. Isso também nos traz um ensinamento. A partir da hora que você para com a leitura da palavra de Deus, de buscar, né, os propósitos de Deus, de buscar o jejum, de buscar a oração, com certeza a sua mente vai dar vazão para as outras coisas que estão chegando, as informações que estão se aproximando, né, que estão invadindo a sua mente, né, e aquilo que você parou de praticar, aquilo que você parou de fazer, vai sendo apagado da sua memória. Você vai se esquecendo dos ensinamentos de Deus, dos ensinamentos da palavra, né, de tudo aquilo, né, que a palavra de Deus traz como ensinamento para os nossos dias. Aquilo vai se esquecendo, aquilo vai se apagando, porque nós estamos dando mais vazão para as outras coisas, né, para o nosso dia a dia, para as informações, e a palavra de Deus vai se apagando. Mas isso tem que ser mudado, né? A cada dia é preciso que a gente renove essa palavra no nosso coração e na nossa mente. Um dia os filhos de Moabe e os filhos de Amon resolveram pelejar contra Judá e reuniram um grande exército. Josafá foi avisado da multidão que marchava contra o seu reino e temeu. Então, o temor, né, o medo é normal, né, faz parte da natureza humana. O que faz com que o medo, né, o que se faz com o medo que se sente, que faz toda a diferença, né? Josafá poderia ter se escondido debaixo da cama ou fugido de Jerusalém para salvar a sua vida. Ele fez a coisa certa, né? Buscou a Deus e entregou, né, um jejum em todo o Judá. Então ele poderia ter se escondido, ele poderia arrumar uma desculpa, né, através desse temor, ele poderia bater em retirada daquele lugar, mas ao invés de todas essas opções, ele procurou, né, a presença de Deus. Ele procurou um jejum e, além do mais, colocou, né, ali para todo o Judá. Isso é de muita importância para essa virada de ano, né, para esse ano que vai se iniciar. A gente tem um temor, né, a gente tem, né, aquele certo medo, e é natural, né, do ser humano. Mas o que a gente faz com esse medo é que faz toda a diferença. Não tem como a gente fugir, né? Os dias vão se passar e 2022 vai chegar. Mas o que você vai fazer com as coisas que vão acontecer no seu dia a dia? Porque elas vão chegar. E elas vão acontecer. O que nós vamos fazer? Vamos fugir? Não, nós vamos buscar a presença de Deus. Nós vamos procurar nos fortalecer na presença de Deus. Nos edificar na presença de Deus. Porque por maior que seja os exércitos que vão vir para nos afrontar, maior é o Deus que está em nossas vidas. Maior é o Deus que peleja ao meu favor e ao seu favor. Quando nós nos revestimos das armaduras de Deus, nós estamos preparados para qualquer batalha. E nós não sabemos. A gente sabe que o inimigo vem. A gente sabe que o inimigo está se preparando. Nós temos o temor. Mas o que ele não sabe é o tamanho do nosso Deus. Então veio depois, né, que Josafá, né, fez todo esse pronunciamento, veio gente de todas as cidades para ajudar no pedido de socorro,
né, socorro ao Senhor, até as crianças, mulheres e idosos. E Judá se juntou para jejuar e clamar a Deus. E quando nós nos ajuntamos, o milagre acontece. O sobrenatural acontece. Quando o povo de Deus se reúne, algo diferente acontece. Porque Deus vê, né, o clamor do povo. Deus escuta, né, a união do povo. E assim ele entra em favor. Então Josafá, né, se pôs de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. O rei fez uma bela e eficiente oração, de todo o seu coração e de toda a sua alma, que engrandecia ao Senhor, para em seguida lembrar ao Senhor suas palavras, e disse Josafá: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse tempo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Olha só a certeza, olha só a convicção do homem de Deus. Não simplesmente, né, ou um rei, mas um homem de Deus, um servo de Deus. O servo de Deus é aquele que ele ora e ele acredita, né, que o Senhor entrará em seu favor. Ele acredita que Deus vai intervir na história. O que Deus vai fazer, né, segundo a sua graça, segundo a sua sabedoria. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, ele acredita na intervenção de Deus. Então Josafá fez um pedido e expôs a crise de segurança nacional ao Senhor. Então veio o Espírito de Deus no meio do povo e disse: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Nesta batalha não temerei, né? Não terei que pelejar. Ficai parado e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Agora imagine, a palavra de Deus para aquele povo era: olha, não vos assustei, não temei, né, com essa multidão, porque o Senhor é convosco. Mas ele não fala nesse momento o que iria fazer. Imagine você, né, imagine, né, as portas desse ano que se inicia. Deus está falando contigo: olha, não se assuste, não tema, eu estou contigo. Levante a cabeça, ande, né, caminhe, porque eu estarei contigo. Mas você não sabe qual é a batalha. Você não sabe qual é a peleja que você vai enfrentar. Mas você acredita que Deus estará contigo? Que Deus vai caminhar contigo? Porque Ele, né, vai fornecer as estratégias e assim te dar, né, a sua vitória. Então, na manhã seguinte, logo cedinho, Josafá e seu exército se levantaram e saíram, né, ao deserto, onde estavam acampados os inimigos. Antes, porém, Josafá se pôs de pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarei. Então essa é uma palavra para os nossos dias. Crede no Senhor, credes no vosso Deus, e você e eu, nós estaremos seguros em toda essa caminhada que está na nossa frente. Crendo, né, nós vamos prosperar, ou seja, nós vamos caminhar, nós vamos avançar, nós vamos, né, progredir em tudo aquilo que nós temos sonhado e colocado na presença do Senhor. Quando os cantores começaram a cantar, né, os louvores, Deus pôs, né, emboscada entre os exércitos inimigos, e eles se mataram sozinhos. A espada de um foi contra o outro. Olha só, quando nós nos colocamos de pé,
diante, né, dos nossos inimigos, diante da situação, e não só marchamos, mas cantamos, mas louvamos a Deus, mas glorificamos a Deus, os inimigos não vão se aproximar de nós. Antes mesmo que eles cheguem, eles vão cair, porque Deus está conosco. E o nosso louvor, um louvor sincero, um louvor, né, de todo o nosso coração e do profundo do coração, Deus estará conosco e nenhum mal vai nos alcançar. Nisso chegou o atalaia de Judá, que estava observando a confusão generalizada no arraial dos inimigos, avisando a Josafá o que estava acontecendo. E quando eles chegaram e olharam para o acampamento inimigo, estavam todos mortinhos da silva, nenhum escapou. Ou seja, o vigia que estava ali observando o inimigo, observou tudo aquilo, né, e ficou abismado. Espera aí, mas todos eles estão se matando, todos eles estão um indo contra o outro, e nós nem sequer, né, chegamos à batalha propriamente dita. Então é isso que acontece. Quando o homem de Deus, o povo de Deus, o exército de Deus, nós, como igreja, se levantamos, né, e oramos e louvamos a Deus e partimos para a batalha cantando louvores. É isso que acontece. O inimigo nem vai tocar em você, porque você crê num Deus. Você tem certeza que esse Deus está ao seu lado. E com isso, Deus te dá a vitória. Deus te abençoa. O rei Josafá e seu povo só tiveram o trabalho de recolher os despojos, porque eram muitas riquezas, joias, objetos de valor e armas, olha só. Então aquele povo creu, né? Aquele povo perseverou, aquele povo louvou. E quando chegou na presença do inimigo, o que eles tiveram que fazer? Só recolher os despojos. Então, meu irmão e minha irmã, os inimigos podem se levantar contra você, mas a partir da hora que você toma todas essas medidas, quando você chegar na presença dele, o que você vai ter que fazer é recolher os despojos, é pegar os despojos, porque o inimigo já foi derrotado. Me diga aí, se Deus não é maravilhoso. A multidão dos inimigos de Judá era tamanha que assustou Josafá, mas não tinha como assustar o Senhor dos Exércitos. O homem em si, o homem natural, pode se assustar, mas o Deus sobrenatural, ninguém assusta. Josafá voltou para Jerusalém com todos os seus homens. Não houve uma sequer baixa, né? Não houve um homem sequer ferido. Todos voltaram vivos com ele. Chegaram, né, todos ali, né, com muitas riquezas. Então, quando o homem natural olha para o tamanho do exército, olha para o tamanho do inimigo, o Deus sobrenatural mostra para você o tamanho da sua bênção, o tamanho da sua vitória, o tamanho, né, da sua conquista. Então, quando nós olharmos para 2022, não olhe para o tamanho da sua luta, olhe e pense e saiba que quando você chegar lá, o que você vai ter que fazer é recolher os despojos, recolher as riquezas. Mas para que isso aconteça, é necessário, né, que a gente tenha, primeiramente, como eu disse lá no início, fidelidade para com Deus. Partir para a batalha cantando o hino da vitória. Então, por maiores que sejam os nossos problemas, nenhum é insolúvel para Deus. O que é preciso para garantir a vitória? É um exército de fé, fidelidade a Deus e um coração manso e humilde como o de Jesus. É fácil? Não, mas é possível. Ou seja, o importante é dar o primeiro passo. Aquele povo não ia ser abençoado se eles ficassem lá na defensiva. Não, Josafá preparou o exército, Josafá levantou, né, os levitas, e os levitas se levantaram em louvor e adoração. Os inimigos de Judá só começaram a se matar quando Josafá e seus cantores e seu exército deram o primeiro passo. Enquanto a gente ficar parado, Deus não age,
porque Ele não dispensa a nossa parte. Deus quer, né, que a gente caminhe com Ele, que a gente tenha intimidade com Ele, que seja, né, um momento onde a gente exercita a nossa fé e Deus mostra o milagre. Então essas são as minhas palavras, né, as palavras que Deus colocou no meu coração para transmitir para vocês nessa última quarta, né, desse 2021, que a gente possa caminhar rumo à nossa vitória, rumo às nossas conquistas, mas não se esquecendo que a fidelidade em Deus, né, que o nosso louvor a Deus, né, as nossas atitudes perante Deus faz toda a diferença. Que o Senhor possa te abençoar de uma forma sobrenatural e que assim, né, a gente possa caminhar segundo a sua graça e a sua vontade. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, por esta igreja, por este lugar de adoração, pela vida do pastor Silas, da pastora Ângela, do Malik, da Cadisha, Senhor, de toda essa família que tem nos abençoado através da sua palavra. Que o Senhor possa abençoar a igreja Monte Hebron, todo este bairro, ó Deus, toda a Uberlândia, e que assim, ó Deus, em 2022, a gente possa fazer a diferença, principalmente, ó Deus, mostrando a tua fidelidade, mostrando, ó Deus, que o louvor, a adoração, ó Deus, a fidelidade a ti faz toda a diferença. E que, ao final, ó Deus, a nossa vitória está garantida. Que a gente possa fazer a diferença, mas que a gente possa mostrar que um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador, é aquele que teme, é aquele que é fiel à tua palavra e aos teus ensinamentos. Pai, nós te louvamos, nos dê uma boa noite de sono, um resto de semana abençoado, e assim, ó Deus, nós possamos caminhar debaixo da tua graça e da tua vontade. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém e graças a Deus. Amém? Boa noite a todos, fique com Deus, né, e até uma próxima oportunidade.